Ele esperou anos no mesmo portão, mesmo depois que o mundo seguiu em frente. Você acredita que um cão pode ensinar o que é amor verdadeiro? Inscreva-se, essa história vai mudar sua forma de enxergar a lealdade. Há um portão enferrujado, meio escondido entre trepadeiras antigas e muros descascados, numa rua que o progresso esqueceu. Lá, sob o sol de verão ou o frio cortante do inverno, um cão de pelagem dourada ainda espera. Max não late, não corre, não se afasta. Ele simplesmente fica. Seus olhos, dois poços profundos de saudade, seguem cada passo que se aproxima e desviam decepcionados quando percebe que não é ele. Já se passaram mais de 4 anos desde o último abraço, desde a última voz que o chamou pelo nome. 4 anos de silêncio, de promessas não cumpridas, de um adeus que nunca foi dito em voz alta. Os vizinhos o chamam de o guardião do tempo parado. Algumas crianças deixam bolinhos de carne perto do portão, outras até tentam brincar. Mas Max só retribui com um olhar cansado, quase resignado. Ele não é agressivo, não é triste no sentido óbvio, é fiel. Uma fidelidade tão pura que assusta, porque em um mundo onde tudo é temporário, relacionamentos, empregos, até memórias, Max insiste em viver uma promessa que ninguém mais lembra. A casa atrás dele está vazia, as janelas cobertas por tábuas, o jardim engolido pelo mato. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o dono. Se foi embora por escolha, se partiu por necessidade ou se simplesmente desistiu. O que se sabe é que, no dia em que o carro saiu da garagem pela última vez, Max ficou, com a coleira ainda pendurada no pescoço, o brinquedo favorito esquecido sob o alpendre e o coração batendo no ritmo de um retorno que nunca veio. O mais perturbador nessa história não é a espera. É o fato de que, mesmo depois de tudo, Max ainda confia. Quando alguém se aproxima, ele levanta a cabeça com cuidado, com esperança, não com raiva, não com desconfiança. Isso nos obriga a olhar para nós mesmos. Quantas vezes nós, humanos, traímos essa mesma inocência? Quantas promessas fizemos e esquecemos? Quantas vidas, humanas ou não, esperaram por nós enquanto seguíamos em frente? Essa não é apenas a história de um cachorro abandonado. É um espelho, um convite incômodo para refletir sobre lealdade, sobre o peso das nossas escolhas e sobre o que realmente significa ficar. Porque no final, Max não pede muito, só queria ser lembrado. E talvez, só talvez, ainda haja tempo para alguém reescrever o final dessa espera. Na manhã seguinte ao desaparecimento do dono, Max ainda acordou cedo, como sempre fazia, às 6h17, exatamente quando o despertador tocava no quarto dos fundos. Ele se espreguiçou na varanda, coçou a orelha com a pata traseira e foi até a porta da cozinha, sentando-se em posição de espera, o rabo balançando com suavidade. O cheiro do café ainda pairava no ar, fraco, quase imperceptível, mas suficiente para alimentar a ilusão de que tudo estava no lugar. Ele escutou carros passarem, vozes distantes, o latido de outro cão no quarteirão, mas nenhum som familiar, nenhum passo na calçada de pedra que rangia no 3º degrau. Nada. Horas se passaram. O sol subiu, queimou o dorso de Max e ele não se moveu. À tarde, uma vizinha, Dona Elsa, aposentada, cabelos brancos presos em um coque apertado, deixou um prato de arroz com frango picado ao lado do portão. Max farejou, levantou o focinho, mas não tocou. Ele não entendia fome ainda. Sua prioridade não era o corpo, era o tempo. Ele contava os minutos como se cada um fosse um passo mais perto do retorno. Quando o céu escureceu, ele se encolheu sob o alpendre, deitado sobre o tapete de crochê que o dono deixara ali só por hoje, meses antes, e que, ironicamente, ainda estava lá, desbotado, mas intacto. No segundo dia, Max começou a circular pelo quintal. Farejava as janelas, latia baixinho para a porta da frente, como se insistisse num diálogo invisível.
tocava com o focinho a mochila esquecida na cadeira do jardim, o último objeto que o dono havia carregado. Ele a virou de lado, farejou cada costura, deitou-se em cima dela por horas. Era como se estivesse tentando reconstituir, peça por peça, o cheiro, o calor, a presença. À noite, um temporal caiu. A água inundou parte do quintal, mas Max permaneceu de pé, encharcado, olhando para a rua, como se acreditar que a chuva poderia trazer de volta quem partiu. No terceiro dia, ele se deitou no meio do caminho da garagem, o lugar exato onde o carro costumava parar. Ficou ali por horas, imóvel, mesmo quando os vizinhos tentaram levá-lo para dentro. Um rapaz tentou colocar uma coleira nova e levá-lo para um abrigo. Max não rosnou, não mordeu. Apenas se encolheu contra o muro, olhos fixos no chão úmido, como se dissesse: se você me levar, ele não vai me encontrar. Foi então que todos entenderam. Ele não estava perdido. Estava esperando. E enquanto houvesse um fio de esperança, ele não iria embora. Naquela semana, o silêncio da casa virou lenda. Crianças passavam devagar de bicicleta só para vê-lo. Jovens gravavam vídeos curtos. O cachorro que não desiste. Um fotógrafo amador registrou Max ao pôr do sol. Perfil recortado contra o céu avermelhado, o corpo magro, mas ainda firme, a cabeça erguida. A imagem viralizou localmente, mas nenhuma câmera capturou o que acontecia à noite. Max, sozinho, lambendo a pata dianteira direita, onde anos antes o dono havia colocado um curativo após um corte em um vidro quebrado. Era um gesto automático, quase ritualístico. Uma memória em forma de cuidado, uma promessa silenciosa. Enquanto eu lembrar, você ainda existe. Com o passar dos meses, Max começou a entender, não com palavras, mas com o corpo, que algo havia mudado para sempre. Seus joelhos, antes firmes e ágeis, começaram a ranger ao levantar. As manhãs ficaram mais difíceis. Ele demorava minutos só para esticar as patas traseiras, como se cada músculo lembrasse, com dor, de um tempo em que corria atrás de bolinhas no gramado. A pelagem dourada, antes brilhante como trigo ao sol, ganhou fios grisalhos ao redor do focinho e nas sobrancelhas, como se o tempo tivesse desenhado nele as linhas que o dono esqueceu de escrever. Mas seu olhar, esse permaneceu inabalável. Presente, vigilante, ainda capaz de iluminar-se ao menor ruído de passos na calçada. Os vizinhos, agora empenhados em cuidar dele sem invadir seu ritual, construíram um abrigo simples ao lado do portão. Madeira protegida, coberta com telha de cerâmica, um tapete grosso e uma tigela sempre cheia de água limpa. Ninguém ousava mais tentar levá-lo. Aprenderam que Max não era teimoso. Ele era fiel, e havia algo sagrado nisso. Dona Elsa, que antes apenas deixava comida, passou a se sentar com ele no fim das tardes, em silêncio, lendo jornais velhos ou rezando baixinho. Ela dizia que, enquanto Max esperava, ela aprendia a esperar também. Por cura, por paz, por um sinal de que ainda valia a pena acreditar em promessas. As estações se repetiram como ciclos de luto. Primaveras com flores que brotavam e murchavam sem testemunhas. Verões de calor sufocante em que Max buscava sombra sob a figueira torta do quintal vizinho. Outonos com folhas secas que ele empurrava com o nariz, como se tentasse organizar o caos ao redor. Invernos rigorosos em que seu corpo tremia, mas nunca cedia ao impulso de buscar abrigo dentro da casa. Porque entrar significaria admitir que o dono não voltaria. A porta trancada era sua fronteira entre esperança e desistência. E Max, obstinado, escolheu ficar do lado da esperança, mesmo que ela fosse fria, mesmo que doesse. Aos poucos, a cidade mudou. Ruas foram asfaltadas, novos prédios subiram, lojas fecharam e outras abriram. O antigo ponto de ônibus, onde o dono embarcara pela última vez, foi removido. Restou apenas uma marca no concreto, um retângulo desbotado onde o banco de madeira apodrecera.
Max, porém, ainda ia lá de vez em quando, sentava-se exatamente no centro daquele retângulo e ficava. Um motorista de ônibus antigo, ao ver aquilo, começou a parar seu coletivo alguns metros antes, só para não passar por cima daquele pedaço de memória. Era um respeito tácito, coletivo. Até os cachorros da rua aprenderam. Max não era um deles. Ele pertencia a um tempo anterior e a um amor que ninguém mais compreendia. E então veio o 4º ano. Max já tinha dificuldade para levantar sozinho. Seus olhos, antes límpidos, desenvolveram uma leve catarata, como se o mundo começasse a se apagar, devagar, em respeito ao seu luto. Mas mesmo assim, todas as manhãs, ao ouvir o primeiro sino da igreja ao longe, ele ia até o portão. Sentava, olhava para a direita, onde a rua fazia curva e desaparecia, e esperava, não com ansiedade, não com ilusão cega, mas com uma serenidade quase espiritual, como se tivesse chegado à conclusão mais profunda que um coração pode alcançar. Amar não é ter, é escolher permanecer, mesmo quando tudo indica que é hora de partir. Era uma quarta-feira cinzenta de final de outono, dessas em que o céu parece cansado e a chuva cai sem pressa, como se também tivesse perdido o rumo. Max estava deitado sob o pequeno alpendre, enrolado em si mesmo, o focinho apoiado nas patas dianteiras, os olhos entreabertos, não dormindo, mas descansando a esperança. Fazia dias que não ouvia passos familiares, nem sequer os dos vizinhos habituais. A cidade parecia em pausa. Foi então que, por volta das 4h40 da tarde, um som diferente ecoou na calçada. Não era o passo firme de um homem, nem o salto rápido de uma criança. Era o arrastar leve, hesitante, de botas molhadas. Max levantou a cabeça, devagar, sem ilusão, mas com um instinto mais antigo que a memória, o de reconhecer a solidão. Clara apareceu na curva da rua como uma sombra que se recusa a se dissipar. Tinha cabelos castanhos presos em um coque desfeito, óculos embaçados pela chuva, uma mochila surrada nas costas e um casaco que parecia ter sido feito para outra estação, ou para outra vida. Ela caminhava devagar, como se cada passo exigisse uma decisão consciente. Parou diante do portão, a poucos metros de Max. Não falou nada, só olhou. E Max, pela primeira vez em 4 anos, não desviou o olhar. Havia algo nela, não no cheiro, não na postura, mas em como ela ocupava o silêncio, que o fez erguer o corpo, ainda que trêmulo, e dar 2 passos em sua direção. Não de excitação, de reconhecimento. Ela se ajoelhou. A lama molhou suas calças, mas ela não ligou. Estendeu a mão, não com pressa, não com expectativa, apenas com disponibilidade. Max farejou os dedos finos, as unhas roídas, o cheiro de café frio e papel velho. Ela carregava um caderno de capa dura, cheio de anotações riscadas e recomeçadas. Ele não lambeu, não balançou o rabo, mas deixou que ela tocar seu pescoço. Um toque tão leve que quase não foi toque, só calor. E então, algo inesperado aconteceu. Max suspirou. Um som profundo vindo do peito, como se tivesse segurado a respiração por anos e naquele instante permitisse que o ar voltasse a circular. Clara, sem dizer uma palavra, sentou-se no chão molhado ao lado dele e apoiou a testa em sua cabeça. Nos dias seguintes, ela voltou. Sempre no mesmo horário, sempre com algo simples, um pedaço de frango cozido, uma toalha seca, um cobertor fino. Nunca tentou entrar no quintal, nunca forçou contato, apenas ficou. Leu em voz baixa trechos de livros que trazia na mochila, poemas de Drummond, trechos de Clarice, cartas antigas que colecionava em um baú. Max, aos poucos, passou a deitar-se mais perto. Uma vez, quando ela tossiu, uma tosse seca, cansada, ele se levantou, foi até o canto do alpendre e trouxe o antigo brinquedo de pelúcia meio roído que ainda guardava no abrigo. Não ofereceu. Deixou ao lado dela como quem diz:
Eu também sei o que é perder a voz. Clara não contou sua história a ninguém, mas os vizinhos perceberam as mudanças. Ela parecia menos curvada, sorria, às vezes, um sorriso pequeno, quase tímido, mas real. E Max começou a levantar a cabeça antes dos passos. Passou a esperar por ela. Não com a mesma tensão dos anos anteriores, mas com uma calma nova, como se o coração, depois de tanto tempo em modo de sobrevivência, tivesse encontrado um novo ritmo. Não mais de espera, mas de presença. E foi nesse espaço silencioso, entre uma mulher que havia esquecido como ser vista e um cão que nunca deixou de acreditar no valor de ser lembrado, que algo quase milagroso começou a crescer. Não como substituição, mas como continuação. Como se o amor, afinal, não fosse um lugar com dono fixo, mas um caminho que se faz ao caminhar junto. Com o tempo, Clara começou a chegar mais cedo. Depois do trabalho, ela dava aulas particulares de português em casa, recebendo poucos alunos, todos indicados por antigos colegas que sabiam de sua pausa. Ela passava no mercado, comprava frango sem pele, cenoura ralada, um pouco de arroz integral e vinha direto para o portão. Não mais como visitante, como parte. Max agora, ao ouvir o som da bicicleta dela se aproximando, um rangido característico no pedal direito, levantava-se antes mesmo que ela freasse. E quando ela descia, ele ia ao seu encontro com passos curtos, mas firmes, como se tivesse treinado aquele caminho em sonhos. Ela nunca o pegava no colo. Ele já era pesado demais e o corpo dele guardava as marcas do tempo, mas sempre se ajoelhava, abria os braços e ele apoiava o focinho em seu peito, como quem busca e oferece abrigo ao mesmo tempo. Dentro de casa, Clara mantinha uma rotina minimalista. Uma cama estreita, prateleiras com livros empoeirados, um quadro branco na parede com datas riscadas e reescritas, lembretes médicos, talvez, ou aniversários que ela não comemorava mais. Mas, pouco a pouco, coisas começaram a mudar. Um tapete novo ao lado da porta, grosso, antiderrapante, para os dias de chuva. Ela dizia baixinho, como se justificasse para si mesma. Uma tigela de cerâmica azul, comprada em uma feira de artesanato, com o nome Max gravado à mão. Não em letras grandes, mas discretas no fundo, como uma promessa que não precisa ser anunciada. Ela nunca o levou para dentro definitivamente, não ainda. Mas uma noite, depois de uma tempestade forte que derrubou a energia no bairro, ela abriu a porta dos fundos e deixou-a entreaberta. Max entrou, devagar, cheirou cada canto, não com medo, mas com reverência, e deitou-se exatamente sob a janela da cozinha, onde a luz da lua entrava em faixas prateadas. Clara cobriu-o com o mesmo cobertor que usava no sofá, e pela primeira vez em anos, dormiu sem acordar 3 vezes à noite. Houve um episódio que os vizinhos comentam até hoje. Certa manhã, Clara não apareceu, nem à tarde. Ao anoitecer, Dona Elza foi até a casa dela e bateu. Nenhuma resposta. Preocupada, entrou. A chave estava escondida sob o vaso de samambaia, como combinado. Encontrou Clara na cama, febril, os lábios ressecados, um frasco de remédios vazio sobre o criado mudo. Não era uma tentativa, era um colapso. Cansaço acumulado, talvez uma infecção não tratada, ou o peso de tantos anos carregando uma dor que ninguém via. Max estava ao lado da cama, deitado no chão frio, a cabeça apoiada na beirada do colchão, os olhos fixos nela. Não latira, não saíra para buscar ajuda, ele simplesmente ficara. Quando Dona Elza chamou o SAMU, Max só levantou os olhos por um instante e voltou a olhar para Clara, como se soubesse que, desta vez, ele precisava ser o portão, o guardião, o que não desiste. Depois daquele dia, algo se quebrou e se reconstruiu. Clara voltou mais frágil, mas mais honesta. Começou a falar. Não muito, mas o suficiente.
Contou em pedaços sobre um luto antigo, um diagnóstico que mudou seus planos, uma família que tentou entender, mas desistiu de esperar. Max ouvia, não com paciência passiva, mas com presença ativa. Encostava o corpo nela quando a voz falhava, levantava-se e trazia o cobertor quando ela tremia, não de frio, mas de memória. Ele aprendeu a reconhecer os sinais, o aperto no peito dela, o olhar perdido na parede, o silêncio que vinha antes das lágrimas. E sempre respondia com o mesmo gesto: deitar-se junto, encostar o focinho em sua mão e ficar, sem julgamento, sem pressa, sem exigir que ela superasse, apenas acompanhando. E então, numa manhã de inverno suave, Clara fez algo que ninguém esperava. Abriu a porta da frente, aquela que dava para a rua, para o mundo, e prendeu uma placa de madeira artesanal ao lado do número da casa. Não era um anúncio, nem uma venda. Era só uma frase pintada com tinta dourada em letras caligráficas. Aqui, alguém espera, e alguém é esperado. Max estava ao seu lado, o rabo batendo de leve no chão, os olhos brilhando, não de nostalgia, mas de paz, porque pela primeira vez ele não estava mais sozinho na espera, e Clara, pela primeira vez em muito tempo, não estava mais fugindo do que era, uma mulher que sabia amar, mesmo depois de tudo. Eles não tinham curado o passado, tinham simplesmente decidido construir um futuro que incluía as cicatrizes e as transformava em pontes. Foi numa manhã de primavera, quando as flores do ipê começaram a desabrochar em tons de amarelo vivo sobre a calçada, que tudo mudou, não com um estalo, mas com um suspiro. Clara acordou cedo, preparou o café, 2 xícaras, como já fazia há meses, e, antes de sair para suas aulas, sentou-se no degrau da varanda com Max ao seu lado. Ela segurava um envelope branco, grosso, com o canto levemente amassado. Não tinha remetente. Só o nome dela escrito à mão, uma caligrafia que ela não via há mais de 5 anos. Ela não abriu, não naquele momento. Mas Max sentiu. Sentiu o tremor mínimo nos dedos dela, o modo como ela prendeu a respiração por 2 segundos a mais. E, como sempre, respondeu com o corpo, apoiou o queixo em seu joelho e ficou ali, imóvel, como se dissesse: seja o que for, eu estou. Horas depois, ao voltar, Clara estava diferente. Não triste, não aliviada, decidida. Ela foi direto ao quintal, pegou a velha coleira de Max, a que ainda trazia restos desbotados do nome do antigo dono, e, com uma tesoura de costura, cortou-a ao meio. Não com raiva, com reverência. Guardou um pedaço no bolso. O outro colocou dentro de uma caixa de madeira que havia comprado dias antes, junto com um maço de chaves novas, um contrato de adoção registrado no Centro de Controle de Zoonoses e uma foto recente dela e Max, tirada por Dona Elsa no jardim. Na caixa, escreveu com carvão na tampa: o que foi, não se apaga. O que é, se escolhe. Depois, foi até o portão, abriu-o e, pela primeira vez em mais de 4 anos, convidou Max a sair. Não para fugir, mas para entrar. Max hesitou, só um instante. Cheirou o chão além do portão, o mesmo cimento, a mesma grama rala, o mesmo ar. Mas agora, do outro lado, estava Clara, de mãos dadas, não com uma guia, mas com os dedos entrelaçados nos pelos do seu pescoço, como se ele fosse feito de algo mais precioso que couro ou metal. Confiança. Ele deu o primeiro passo, depois o segundo. E então, como se um peso invisível tivesse sido retirado de suas patas, caminhou, devagar, mas sem olhar para trás, até a porta da frente da casa dela. Clara abriu. Não havia festa, não havia música. Só o som da fechadura clicando ao girar a chave e o ranger suave da madeira ao ceder. Max entrou. Parou no meio da sala. Cheirou o tapete novo, o sofá, o caderno aberto na mesa,
o cheiro dela no travesseiro, e deitou-se, não no canto, não na beirada, mas bem no centro, como quem ocupa o lugar que lhe foi dado com amor, não com pena. Dias depois, um homem apareceu. Meia-idade, cabelos grisalhos, andar lento. Parou diante do portão, agora sempre aberto. Olhou para dentro. Viu Max deitado sob a janela, a cabeça erguida, os olhos claros, o corpo mais forte, o pelo mais brilhante. Clara estava no jardim, regando as plantas que começara a cultivar, manjericão, alecrim, uma pequena hortelã. O homem não entrou, não chamou. Apenas ficou ali por cerca de 3 minutos. Depois, tirou o chapéu, fez uma leve inclinação de cabeça. Não para Clara, mas para Max, e foi embora. Nunca mais voltou. Ninguém perguntou quem era, ninguém precisou. Max, naquele dia, não levantou ao ouvir os passos. Não por indiferença, porque pela primeira vez não havia necessidade de esperar. Então veio a mudança mais sutil e mais profunda. Max passou a acordar antes do despertador. Não para ir ao portão, mas para ir até o quarto de Clara e deitar-se ao lado da cama, como se agora ele fosse o guardião do seu sono. Às vezes, quando ela acordava assustada, com aqueles sonhos que ainda vinham como sombras familiares, era a pata dele, pousada suavemente em seu braço, que a trazia de volta. E quando certa noite Clara sussurrou, quase dormindo, "Você perdoou?", Max não respondeu com latidos. Encostou o focinho em sua testa, aquele gesto antigo que antes era para o dono ausente, e ficou ali, até o amanhecer. Porque perdoar não era esquecer, era entender que o amor não precisa de exclusividade para ser verdadeiro, e que, às vezes, o maior ato de fidelidade não é esperar pelo passado, é escolher viver o presente. Hoje Max tem 11 anos. Vive em uma casa de 2 quartos, na Rua das Palmeiras, número 217, a mesma onde Clara mora desde 2019. O portão ainda está lá, mas não é mais um limite, é um símbolo. Pintado de branco, com detalhes em dourado, e uma placa pequena fixada na lateral, feita por um aluno de marcenaria da escola técnica do bairro. Lar não é onde você espera, é onde alguém te espera de volta. Max entra e sai livremente. Tem uma caminha de espuma viscoelástica no canto da sala, uma tigela personalizada na cozinha e um armário inteiro com remédios, suplementos e pomadas. Clara, com o tempo, se especializou em cuidados geriátricos para cães e hoje atende em casa alguns animais idosos cujos donos já não conseguem arcar com clínicas caras. Ele ainda acorda cedo. Mas agora, às 6h15, é Clara quem o leva para o passeio matinal. Não mais naquela rua antiga, mas no parque municipal, onde outros cães idosos se encontram todas as terças e quintas. Lá, Max não corre, mas senta-se sob uma árvore de flamboyant, e os outros vêm até ele, como se soubessem instintivamente que aquele cão carrega algo raro, a serenidade de quem já viveu o pior e escolheu mesmo assim continuar amando. Uma veterinária local, doutora Lúcia, que o acompanha há 2 anos, diz em seu prontuário: quadro clínico estável, artrose moderada, controlada, catarata em progressão lenta, mas o mais notável, níveis de cortisol basal estão dentro da média de cães jovens e seguros. Algo mudou profundamente seu estado emocional. Recomendo manter o ambiente atual. Ele é essencial para sua longevidade. Clara nunca postou fotos dele nas redes sociais. Nunca deu entrevistas, mas há registros. Uma matéria curta no Jornal Comunitário de 2023, intitulada O Guardião que Virou Guardado. Um vídeo amador, compartilhado internamente entre protetores, mostrando Max, já com dificuldade para subir escadas, sendo carregado nos braços por Clara até o consultório, e ao ser colocado no chão, virando-se imediatamente para lamber a mão dela como agradecimento. O mais comovente talvez seja o caderno que ela mantém na gaveta da cabeceira. Não é um diário, mas um registro de dias bons. Data por data, frases curtas. 12/04, comeu tudo.
Balançou o rabo ao ouvir o som da panela. 0309. Dormiu a noite toda sem se levantar, primeira vez em 17 meses. 2811. Olhou para a porta aberta por 10 segundos e voltou para o sofá, sem hesitar. Os vizinhos dizem que, às vezes à noite, ainda ouvem o sino da antiga igreja, aquele que soava às 18 horas. E quando ele toca, Max levanta a cabeça, mas não vai até o portão. Fica onde está, deitado ao lado de Clara, no tapete da sala, e apenas ouve, como quem reconhece uma memória, mas não precisa mais segui-la. É como se tivesse entendido, por fim, que o passado não precisa ser apagado para que o presente tenha espaço. Ele pode ser honrado em silêncio. E no silêncio, há mais amor do que em qualquer promessa em voz alta. No último check-up, o veterinário comentou, meio em brincadeira, meio sério: "Esse aí não deveria estar aqui. Estatisticamente, cães com o histórico dele, bem, você sabe." Clara sorriu, acariciando as orelhas de Max, e respondeu baixinho: "Ele não vive de estatísticas, vive de escolhas." E Max, como se tivesse entendido, apoiou a pata dianteira sobre o joelho dela, o mesmo gesto que fazia anos atrás no portão enferrujado. Só que agora não era um apelo, era um testemunho de que mesmo depois do abandono, mesmo depois do tempo, mesmo depois da dor, ainda é possível construir um lar. Basta alguém ter coragem de parar na chuva e estender a mão. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda histórias como essa a encontrarem quem mais precisa delas. E se você acredita que amor, lealdade e segunda chance ainda existem, inscreva-se em Choices That Heal. Aqui, não contamos só histórias. Nós lembramos ao mundo que mesmo depois dos 50, ou depois de uma longa espera, o coração ainda sabe recomeçar.